Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, em meio a essa repercussão da saída do secretário de Educação, Igor de Alvarenga, da pasta, né? Essa notícia nós tivemos ontem por meio da imprensa aqui em Belo Horizonte. Hoje nós temos aqui mais uma informação e ela vem lá da Rádio Itatiaia, né pessoal? Por que o secretário de Educação de Minas Gerais caiu? E quem entra no seu lugar, essa resposta acho que todo mundo já sabe, porque andaram pesquisando por aí. Aliás, Rocieli Soares foi ministro da Educação no governo de Michel Temer e, ao que parece, estava como secretário de Educação no Pará. Olha, pessoal, a situação do Amazonas é em relação ao cuidado sobre esta figura que virá para o governo de Minas, para a Secretaria de Estado de Educação, indicada pelo vice-governador Matheus Simões. Mas antes, vamos começar respondendo aqui, né, pessoal, essa motivação aqui que o canal de Educação está trazendo para vocês e que foi tema de uma pauta aqui na Rádio Itatiaia. O motivo da demissão do Igor, gente, ainda não foi totalmente esclarecido, mas uma das fontes da coluna do jornal Itatiaia, né, afirmou que se tratou de uma decisão de governo. O governador Romeu Zema já havia cogitado a possibilidade de trazer um secretário do Pará em anos anteriores. Há cerca de 2 anos, a troca de Igor também foi cogitada, mas após alavancar entregas na área, ele foi mantido no cargo. O governo ainda não se posicionou oficialmente sobre o assunto. O vazamento, né, da informação sobre a demissão, que foi trazida aqui com muita cautela pela imprensa, que ainda não foi oficializada, né, pessoal, gerou comoção na internet e a campanha também Fica Igor, nas redes sociais de Zema e também Matheus Simões. Nós tivemos aí, estamos tendo manifestações dos superintendentes de educação e também do Sindicato de Estabelecimentos Particulares, SINEP, que também se manifestam pela permanência do atual secretário. Agora, gente, o Rocieli Soares, né, que será aí o provável indicado na pasta da educação, tem algumas polêmicas que envolvem aí essa figura, né? Quer dizer, foi ministro da Educação do mesmo jeito que eu falei do governo Michel Temer, secretário de Educação dos estados do Amazonas, São Paulo e Pará, pediu exoneração do governo de Helder Barbalho em junho desse ano, alegando aí missão cumprida. Durante sua gestão, o estado teve um salto no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do IDEB, mas sua saída ocorreu após uma crise em que o prédio da secretaria foi ocupado por manifestantes. Eles ficaram por mais de um mês no edifício, protestando contra uma lei elaborada por Rocieli, que autorizava aulas à distância para indígenas, quilombolas, comunidades do campo. A ministra Sônia Guajajara se posicionou contra a medida, ampliando o desgaste político em um ano em que o Estado sediará a COP30. Defensores de Alvarenga, Igor de Alvarenga, que é o secretário, ainda secretário de Estado de Educação, contrários à troca, relembram que Rocieli chegou a ser condenado em 2017 pelo Tribunal de Contas do Amazonas a devolver 2,2 milhões por obras pagas que não teriam sido executadas. No entanto, ele recorreu aí, pessoal, da decisão. Após a publicação da coluna, viu, pessoal, lá na Itatiaia, é muito importante a gente também dar resposta, né, por outro lado. Rocieli Soares, que havia sido procurado no dia anterior, ele se manifestou por meio de uma nota, tá? Apesar de a lei ter sido revogada, justamente por causa das polêmicas, como mostra a matéria, né, da própria Assembleia Legislativa do Pará, que eu vou dar destaque para vocês, o secretário afirma que a informação é incorreta. Primeiramente, é absolutamente falsa a afirmação de que a Lei Estadual 10.820 do Pará teria autorizado aulas à distância para indígenas, quilombolas e comunidades do campo. A referida legislação, que já foi revogada,
em nenhum momento tratou desses grupos específicos, tampouco estabeleceu qualquer política de educação à distância voltada a essas populações. A insinuação de que houve tal iniciativa é uma grave distorção da realidade e desinforma o público sobre um tema sensível e relevante, disse aí o secretário. Sobre o segundo ponto, citado na coluna, de que o secretário havia sido condenado em primeira instância e recorreu, apesar da precisão das frases, a nota também pede correção da informação e acrescenta que a decisão inicial ela foi revertida. Vai dizer o seguinte, ó, em relação ao segundo ponto, também incorreta a informação de que o Roseli Soares teria sido condenado a devolver 2,2 milhões no Tribunal de Contas do Estado no Amazonas. Roseli apresentou recurso à época e a prestação de contas anual da Secretaria de Educação foi aprovada pelo tribunal, que reconheceu a regularidade das despesas. Não houve qualquer devolução de recurso nem condenação definitiva. A menção à suposta condenação desconsidera a decisão final do próprio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e induz o leitor ao erro, vai dizer a nota aqui, tá, pessoal? Então, essas que são informações da coluna do jornal Itatiaia, que traz informações importantes sobre a situação da educação em Minas Gerais. Nós temos aqui a nota também, né? Acompanhando aqui sobre a situação do secretário Roseli, à frente dessa pasta. Mas, enfim, vamos voltar ao assunto aqui, porque nós temos mais informações para tratar com todos vocês. Olha, o jornal O Tempo também, pessoal, falou sobre a questão do Sindicato dos Professores, né, o Sindiut-MG, que se posicionou a respeito desse programa cívico-militar, né, em Minas Gerais. Parece que toda a polêmica se deu em função desse programa que o governo criou e que gerou aí manifestação e, claro, uma alta rejeição das comunidades escolares que fizeram assembleias. Nós sabemos aí de pelo menos 70% daquelas escolas que fizeram, né, as assembleias, 70% rejeitaram esse modelo proposto pelo governo. Então, o Sindiut-MG considerou que o governo de Minas decidiu suspender as assembleias de adesão ao programa cívico-militar após derrotas sucessivas ocorridas nos processos de consulta escolar realizados na última semana. A reportagem do Tempo, gente, ele apurou que 70% das escolas que já realizaram o processo de consulta escolar optaram em não aderir ao modelo, número que não é confirmado pela Secretaria de Estado de Educação. Olha, pessoal, na manhã dessa segunda-feira, dia 14/7, o governador Romeu Zema e o secretário de Educação, Igor Alvarenga, confirmaram a suspensão do processo de consulta às comunidades escolares sobre adesão ao programa que deveria ser feito até o dia 18 de julho. Eles informaram que as assembleias serão retomadas em agosto após o recesso escolar. Então houve aí essa opção, né, por estar dilatando as assembleias, que estarão escutando as comunidades escolares, e eles dizem que chegaram à conclusão de que o prazo ficou realmente exíguo, coincidindo com os pais planejando viagens e não conseguindo participar, essa fala aqui do governador. Outro ponto importante, pessoal, é que durante a coletiva de imprensa, o secretário de Educação informou que o orçamento para a expansão do programa das escolas cívico-militares será definido após o período de consulta às comunidades escolares. O chefe da pasta também não informou os custos das escolas que possuem esse modelo do Estado em comparação às unidades de ensino convencionais. E ao ser questionado sobre os índices de aprendizagem e evasão escolar, o secretário também não informou, tá, pessoal? Em nota, o Sindiut-MG manifestou aqui a sua preocupação em relação a esse programa do governo de Minas e encerra a nota aqui dizendo um texto grande, né? Dizendo o seguinte, ó, o Sindiut contesta ainda o argumento que o programa traz mais segurança às escolas públicas, não melhora a segurança, apenas criminaliza a juventude. A presença de ex-policiais dentro da escola reforça a lógica punitivista de repressão, censura e coação. Na verdade, a militarização ela amplifica preconceitos e violações de direitos já documentadas em caso de agressão, ameaça, censura e assédio em unidades cívico-militares. O texto é grande, mas vou deixar aqui o material, todo ele, na descrição do vídeo para que você possa acompanhar, tá, pessoal? Falamos um pouquinho
sobre a situação da educação em Minas Gerais, a chegada talvez de um novo secretário, a gente não sabe ao certo ainda, né? Embora tudo indica que realmente o secretário de Educação deixa a pasta no final do mês e que entrará aí, então, uma outra figura um tanto quanto polêmica, a princípio, né? Embora tenha aqui respondido a nota do jornal O Tempo, a gente aguarda a pronúncia aí do governo em breve, né? Trazer informações sobre o novo indicado para a pasta da educação. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.